Oiê, Bom Renata. dia, oi. Bom dia. Bom Desculpa, dia. tive um probleminha aqui, mas já resolvi. Não, tranquilo, amiga. Tranquilo. Estamos aí, né, na luta. Ah, sempre, sempre. Bom, não sei, acho que a maioria aqui conhece a Andrea, mas eu vou apresentar ela de novo. A Andrea é uma psicóloga sensacional. Eu amo, de paixão, ela sabe disso. Eu Ela também amo. trabalha comigo. Desculpa, fale-me. Não, desculpa. Eu falei que eu também amo você e amo trabalhar com você. Isso. E aí a gente se conheceu no hospital da Unimed, né? Já faz um tempinho, acho que talvez uns 6 anos. E aí você vai criando afinidade com alguns profissionais, né? Porque não tem jeito, você vira uma família, né? Nós somos uma família, né? É Não tem como verdade. você fugir. Você fica mais tempo, às vezes, no trabalho do que em casa, né? A verdade é essa. Então, a Andréa trabalha na área hospitalar lá com a gente, ela atende os colaboradores, atende familiares, né? Nessa época de pandemia, né? Está sendo mais especial, eu acho que um desafio também da psicologia, porque os atendimentos aumentam, né? Porque você tem que ter um cuidado ainda maior, porque às vezes a pessoa que está do outro lado, né, que está internada, está sofrendo porque está longe da família, e o parente que também não sabe notícia quase nenhuma, também está desesperado do outro lado, não sabe nem o que aconteceu, sabe nem se está vivo, se não está, né? E esse desespero é realmente horrível. A gente que está da linha de frente, a gente observa o seguinte: qualquer pessoa que entra no leito, né, que entra no quarto desse paciente, Uhum. ele se sente assim agradecido, né? Ai, poxa, que bom, eu não tenho nem como agradecer o que vocês estão fazendo por mim, né? E toda vez que a gente, não quer que a gente saia, né, do leito, a gente tem que sair porque tem outros pacientes para ver, né? Não, eu sei que eu estou tomando seu tempo, mas, poxa, enfim, aí você fica, o que você vai fazer, né? Então acaba que a gente também, como estando na linha de frente, a gente trata um pouquinho a saúde mental desses pacientes, né? Junto com a psicologia, com o técnico, com o enfermeiro, quer dizer, com o médico, qualquer um que entre e dê uma palavra de conforto, é também um alívio na cabeça daquele paciente, né? Pô, será que eu estou melhor? Será que eu não estou? Meus exames melhoraram? Então, você fica com uma preocupação ainda maior, né? Disso, né? Porque você sabe que, às vezes, tem um parente do lado que já faleceu, quer dizer, a família inteira está contaminada e você fica querendo saber a informação de todo mundo, né? Ontem teve um caso, André, eu vou deixar você falar. Ontem teve um caso interessante. Tem duas irmãs internadas, né? No mesmo leito. Aí eu fui Isso, no lá terceiro vê-las. andar. Lá no terceiro Isso. par. Aí eu fui lá, só que eu não sabia, né? Eu soube ontem. Aí fui lá ver falar com elas e tal. Aí elas falaram que os pais também estão internados no outro hospital e tudo, mas que estão no andar. Mas olha a situação dessa família, né? Como é que você vai avisar para a família como é que tá cada um, se cada um está sofrendo, né? Pela doença, sofrendo porque está separado de todo mundo, né? Então, a Uhum. Andrea trabalha nessa questão lá no hospital, né? E aí ela é especialista na área hospitalar e também se especializou em cuidados paliativos, né? A gente sabe que os pacientes oncológicos aumentaram bastante e a demanda também dessas famílias aumentaram, porque é difícil você falar assim, olha, não temos mais o que fazer, é o fim É muito da difícil. vida. E, assim, a gente está do outro lado como profissional, mas a gente também sente. Nós somos seres humanos, né? Nós somos pessoas, nós Uhum. somos um robô, né? Aquele coração congelado que a gente não sente nada, né? Então a gente acaba que a gente também sofre um pouco com isso, né? É verdade. E, e é o papel da psicologia, assim, é essencial, entendeu? Não existe não ter psicologia no hospital, né? Eu acho que É verdade. é uma coisa assim. Fala um pouquinho de você aí, Andréia, para o pessoal aí. Não, em primeiro lugar, eu queria agradecer a iniciativa da Renata. A Renata é uma grande profissional que a gente tem lá no hospital. Eu falo que é um presente, né? Tem pessoas que a gente trabalha que são presentes. E lá na Unimed eu ganhei alguns presentes. A Renata é um dos presentes que eu tenho. Ela é uma fisioterapeuta maravilhosa, ela é super presente na vida dos pacientes, ela me inclui a psicologia, ela reconhece a importância, então ela me inclui em grande parte dos atendimentos dela, e a gente está sempre trocando, né, Renata? Foi Eu, na isso verdade, que é. Oi. não, pode falar. Não, e eu acho que isso que é o mais legal, assim, da gente trocar essas informações, né? E chegar, assim, esse cliente precisa
né? Esse cliente Sim. precisa de um atendimento psicológico, né? Tem muita gente realmente consumida, né? Mentalmente, né? Às vezes você tem a doença que te deixa mais para baixo ainda, você fica mais debilitado. E aí as perguntas vêm, né? Será que eu vou sair? Será que isso vai Exato. melhorar? E aí você E fica se assim, perguntando. e na verdade a gente tem um grande desafio todos os dias. A gente estava conversando lá, a equipe, né, a Renata também. A gente tem um grande desafio de primeiro saber como que nós vamos sair dessa situação, nós como todo, profissional de saúde. Se a gente vai perder alguém, porque a gente já está perdendo colegas, né? A gente já teve óbito de colegas, de pessoas que a gente conhece, afastamentos inúmeros. Então, assim, é um contexto completamente novo que a gente tem que lidar. Eu estava falando outro dia com uma colega minha que é psicóloga também. A gente da psicologia, a gente nunca trabalhou tanto como a gente está trabalhando agora, por conta desse contexto. Atendimento ao colaborador, que a gente não tem como não fazer. Atendimento às famílias que estão completamente, né, desestruturadas pelo distanciamento, pela proibição de visita. É proibida, é vedada, proibida, vedada a visita de familiar nos hospitais. Então, assim, os familiares têm uma... Renata, não estou te vendo. Os Desculpa. familiares têm uma... Ah, isso vai acontecer, a live é assim, né? A gente tem essa questão do distanciamento, que é muito complicado, né? Da gente lidar com isso, é uma coisa muito nova para todo mundo. E a gente está se reinventando, né, Renata? A gente, cada dia Explica, que passa. Oi, explica fala. assim um pouquinho como é que a atuação em si, assim, da psicologia com esses pacientes, com os colaboradores, nesse contexto agora que a gente está, assim, aprofunda um pouquinho mais, assim, de uma maneira que dê para todo mundo entender. Como é que é Sim, sim. feito isso, sabe? Na verdade, a gente tem o canal da psicologia lá nos hospitais, né? Nos dois hospitais que eu trabalho. E esse canal é um telefone que as pessoas ligam para a gente, divulga para o maior número de pessoas, colaboradores e até presencialmente, sabe? Tem um outro hospital que eu trabalho que a gente tem um programa que uma outra psicóloga implementou chamando Cuidando de Quem Cuida, que é bem interessante, que é um trabalho em grupo que a gente faz com esses profissionais todos da gente, pessoas que estão muito, né, estressados, já estão no processo mesmo até de depressão, processos depressivos, ansiedade, medo, né? O medo está acontecendo aí com todo mundo. E esse canal, que está sendo bem utilizado também. A gente, com o colaborador, tem falado muito. Com os familiares, como eles não podem vir ao hospital, eu ligo para todos os familiares, eu estou fazendo ligação diária para esses familiares, alguns já enlutados, com luto antecipado, outros no processo já, né? Eu liguei essa semana, já até perdi a conta, assim. Mas eu posso te assegurar que para mais de 100 pessoas eu liguei essa semana, de familiares, juntando assim os dois hospitais. Ficou mudo para mim, André. Não. Não, cortou o seu áudio. Foi? Não. Gente, eu vou fechar de novo, vou chamar você de novo. Eu vou chamar você de novo. Vou chamar você de novo. Deu um probleminha lá, gente. Desculpe.
Espera aí que ela já vai entrar. Gente, espero que vocês estejam gostando, né? A Andréia trabalha em 2 Oi, hospitais. Agora melhorou. tá me A- ouvindo? Agora sim. Ah, A tá. Andréia trabalha em 2 hospitais aqui no Rio de Janeiro, né? Esqueci de falar para vocês. E que os dois estão na linha de frente, né? No enfrentamento dessa Covid aí, que é um mistério para a gente, né? A gente tem esse desafio aí de tentar ajudar as pessoas ao máximo, né? Mas continua, continua. Tá certo. E aí, na verdade, a gente estava falando dessa questão do trabalho, né? Os telefones a gente divulga. Essa semana eu liguei seguramente para mais de 100 pessoas, só somando os 2 hospitais, bem mais de 100 pessoas somando. E, e a gente está lidando, Renata, com um luto muito difícil, né? De pessoas que estão perdendo os familiares, que não estão podendo se despedir. É muito cruel isso. Esses pacientes que têm acesso ao celular, a gente está ligando. Lá no Hospital Pasteur, a gente tem a ajuda do serviço social lá, e a assistente social ela vai com um tablet no CTI fazer videochamada para os familiares. E como é Assim, emocionante, né, André? é muito emocionante. A gente fica muito lidando com os limites, né, com os extremos assim das pessoas. As pessoas ficam com sensação, ao mesmo tempo que elas ficam com raiva, elas estão apavoradas, elas ficam reativas, elas querem de alguma forma também lidar com isso e elas não conseguem, né? Mas existe Muito. existe assim, alguma como é que fala assim, alguma, assim, por exemplo, primeiro eu tenho essa reação, segundo eu tenho outra reação. Existe como é Sim. que eu faço, um cronograma, vamos dizer assim, de reação que a pessoa tem? Existe isso? Na É verdade, possível assim, identificar? não é bem um cronograma, porque as coisas elas podem acontecer em ordens independentes, né? Mas a gente tem aquelas 5 fases do luto. Ih, minha imagem congelou de novo. Não, tô te ouvindo normal. Tá me ouvindo? A imagem minha tá Tô. congelada. Parou o som de novo. Não. Volta de novo. Volta de novo. Volta de novo. Sai e volta de novo. Internet, dando problema. Vamos ver se agora vai, né? Agora foi. Gente, é a É ao internet. vivo, é ao vivo. É complicado. Mas, assim, a gente está falando sobre essa questão do luto, né? O quanto que está sendo difícil isso, as pessoas lidarem com as perdas, com o óbito dos seus familiares, dos entes queridos, e lidar com notícia ao telefone também, gente, está sendo difícil para os médicos. A gente sabe também. Eu tenho muito contato lá na Unimed com o pessoal do CTI. O pessoal está sofrendo muito, eles estão muito no extremo, no limite, né? Tá bem difícil. Todo mundo tá ouvindo, gente? Tá todo mundo ouvindo? Renata, tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Então tá. Só tô perguntando pra galera para poder saber se todo mundo Então tá bom, tá todo mundo escuta. ouvindo. Então, Gente, esses improvisos vão acontecer, né? E vocês sabem que isso é a minha cara também. Aí, quer dizer, a gente está falando daquela questão das fases, né, Renata, que você estava perguntando. Na verdade, a gente não, essas fases elas não acontecem numa ordem cronológica, assim dizendo. O que a gente percebe é que as pessoas elas entram
no momento de raiva, né, que é a rejeição, a negação, aí entra no momento de barganha, entra em várias fases, que são, na verdade, aquelas fases que a Elizabeth Kubler-Ross, que é uma médica tanatologista, fala bem, essas fases da aceitação dos processos de perda, de mudanças grandes na nossa Gente, vida. só interrompendo um pouquinho, se vocês quiserem fazer pergunta, vai mandando aqui que a Andréia vai respondendo também. Isso, vamos falando. Se E lá tiver na dúvida fisio, aí. Renata, como é que tá isso na fisioterapia? Assim, você que toca no paciente, né? Porque, na verdade, o meu contato com o paciente está muito remoto, né? E você que está lá ao vivo e a cores, você bota a mão na massa, literalmente. Como é que tá isso? Você sente medo? Assim, muito medo, é muito impactante, assim, e os pacientes, assim, emocionam a gente, você tem que se cuidar ali para você também não entrar nas emoções. É difícil você ter esse controle emocional, porque você é um profissional, né? E aí você tem que tentar manter a postura para poder tentar evoluir esse paciente o máximo que a gente consegue. Mas ontem, assim, foi emocionante. Assim, eu atendi um paciente e ele falou assim: eu não sei nem como agradecer o que vocês estão fazendo por mim. Eu não tenho. Ele começou a chorar, eu comecei a brincar com ele. Falei assim: não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer outra coisa para poder você ficar melhor aí, para poder você caminhar, fazer suas coisas, né? E aí você. Nesse contexto, né, a gente que está bem perto, a gente lida com basicamente um contexto emocional que a pessoa não quer que você saia dali, né? E você, não, peraí, eu tenho que ver outro paciente. E aí ele mesmo, ao mesmo tempo que ele queria que eu ficasse, ele falou: eu sei que você tem muita gente para atender e tudo, poxa, mas volta aqui e tal. Então, se você tenta, dentro do contexto ali, porque a gente atende, sei lá, 18 pacientes, 16, 20 pacientes por dia, né? Às vezes até mais, mas tentando otimizar o tempo, fazendo o que tem que ser feito para poder evoluir aquele paciente, né? Esse caso dessas duas irmãs que eu fui lá atender, né? E aí uma tá bem e a outra tá mais ou menos. Então, assim, e saber que os pais também estão internados, né? E você tem que estar ali, quer dizer, é uma carga emocional muito grande, né? Eu sinto isso. E você tem que, ao mesmo tempo, neutralizar aquela situação, né, André? É, verdade. Tem uma E... pergunta. Fala, Oi, Renatinha. pode falar, pode falar. Não, eu estava vendo a pergunta ali, como é a abordagem Opa. dos profissionais pela psicologia, né? Isso. Está sendo feito dessa forma, na verdade. A gente está muito preocupado, né? Os médicos, a enfermagem, a própria fisioterapia, a Renatinha aí, representando, eles estão muito sobrecarregados, todo mundo está muito sobrecarregado, todo mundo está à flor da pele, todo mundo tem medo. O que eu percebo assim, que as pessoas elas não têm medo de se contaminar, elas têm medo de contaminar as pessoas que elas amam, os pais, os filhos, né? Os maridos. Então, assim, tá muito delicado esse momento. E, ao mesmo tempo, ninguém pode parar de trabalhar, né? Porque o hospital, sem médico, sem fisioterapeuta, sem psicólogo, sem a enfermagem, o hospital não funciona. Né? Tá Eu muito converso. delicado. É E porque a vocês não fonoaudiologia sabem, né? também, com certeza. A A fonoaudiologia é fono, sempre muito presente. A Aninha, Ana, ó, beijo, sempre presente, beijo. Aninha. Beijo A grande. gente, eu já conversei um pouco com a Andrea, né? Eu saio do plantão e eu fico meio assim pensando, e agora, né? Será que eu tô, né, contaminada? Será que eu tô trazendo isso para casa, né? E aí a gente fica evitando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessas consequências de confinamento, do isolamento social, assim, como é que você está vendo, assim? Porque eu, por exemplo, eu chego em casa bem destruída e de vez em quando eu tenho que abrir uma cervejinha porque não É, dá para relaxar e tudo. verdade. Me conta você, assim, o que você está vendo aí de consequência desse confinamento aí, do isolamento social? Que eu acho que Olha, alguém Renata, perguntou aqui também, falar sobre as pessoas que estão em casa, como lidar com essas informações. deixa eu só antes de falar que a Cris, uma amiga minha, ela tá falando que o grupo dela também, o grupo dela é linha de frente total, o pessoal da internação, lá do Oeste Dó, ó, beijo aí para Beijo, vocês, né? Exidó. É a Pessoal do galera Oeste aí. Dó, a Cris, que Isso é a aí. cabeça lá da internação, eles trabalham pra Legal. caramba, então aí também lidando. Renata, olha só, consequência abessa, né? A gente está vendo do confinamento, do isolamento social, tanto dos profissionais quanto do público em geral. A primeira coisa que a gente da psicologia percebe
e nos é relatado o aumento do consumo de álcool, né? As pessoas estão bebendo muito mais do que elas bebiam. Não aquela coisa rotineira social, as pessoas estão entrando mesmo num processo assim de vou buscar alguma coisa para eu passar por isso. E aí elas estão bebendo mais, elas estão fumando mais, elas estão usando mais medicação controlada, Rivotril, etc., né? E isso está sendo um problema que a gente tem percebido, assim, as pessoas... E aí já chegam mais desgastadas para trabalhar, porque consumiram mais álcool na véspera, né? Está sendo um contexto bem diferente mesmo. Muita coisa nova para a gente administrar, a gente da psicologia. Eu, quando chego em casa, a primeira coisa que eu faço é tomar um banho, sabe? Eu tomo meu banho, eu tiro aquela roupa do hospital, tiro o sapato, né? Vou tomar meu banho para poder falar com meu marido. Meu marido é fisioterapeuta, ele também está assistindo. Beijo, amor, ele está aí assistindo a gente também. E a gente sabe que tem que ter esses cuidados mesmo, né? Algumas pessoas estão no cuidado excessivo. Tenho colegas com lesão de mão, de tanto lavar a mão, de tanto passar álcool gel, né? Os cuidados, assim. O que eu tenho percebido também, mudanças no padrão de sono das pessoas. As pessoas estão com o sono totalmente descontrolado, né? As pessoas estão acordando tarde porque estão em casa. A gente do hospital não, porque a gente está nessa luta aí, né? Mas quem está afastado está com sono totalmente desregulado, aí está comendo mais, está engordando. Eu tenho percebido muito isso e tenho ouvido muito relato. Provavelmente a consequência disso a gente vai ver muito lá na frente, no futuro, né? As pessoas ficando mais obesas, com tendência maior ao alcoolismo, fumando. Gente que não fumava está fumando. Tem uma amiga minha que nunca fumou e está fumando. Então, Interessante, assim, né? Engraçado que eu vi assim em algum lugar dizendo que eles vão reduzir, vão tender a reduzir o consumo, né? Mas pelo que você está falando, parece que é o contrário, né? O consumo de o álcool, o que consumo de cigarro não, as pessoas estão está comprando. aumentando. Renata, eu fui no supermercado outro dia, eu vi as pessoas estão comprando muita bebida alcoólica no supermercado. Tem muito isso, sim. A bebida não, Na acho que o verdade, cigarro, que eu vi um estudo falando do cigarro, que muita gente vai por conta da máscara, alguma coisa assim, enfim. Não olha, sei, né? o que eu não tenho visto isso, de verdade. Eu tenho visto as pessoas fumando mais e por conta até da ansiedade, né? O cigarro a gente sabe que baixa bastante assim esse padrão de ansiedade. Então as pessoas começam a fumar. A Então, Gia está perguntando assim, mecanismo de defesa. Com certeza. é. Mecanismo de defesa, né? As pessoas tentam lidar com esse impacto aí da pandemia de alguma forma. E aí você vê, as rotinas de todo mundo estão alteradas. Os filhos estão em casa, os maridos estão em casa. Você tem que fazer comida, você tem que limpar a casa. É todo um contexto que ninguém mais estava acostumado. Nem quem tem filho, né? Agora tem que lidar com a educação do filho à distância também. Muita coisa, gente. Nossa, eu vejo mães assim, eu É, tenho não, é legal. Isso que ela falou, a Ana botou aqui, a doença ataca o pulmão e a pessoa começa a fumar, é loucura, é mas loucura mesmo, né? loucura mesmo. Mas é o que a gente está vivendo, Ana, é uma loucura. Tá uma loucura É, mesmo. E as exatamente. pessoas estão. Aqui onde eu moro, né, tem professores, né? Então eles estão tendo um desafio de fazer aula online, né? Então, ai meu Deus, como é que eu gravo? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Né? E do outro lado, os pais, eu não consigo fazer isso. Como é que eu vou fazer isso sozinha? Né? Dificuldade de ensinar. Tem muita gente, às vezes, tirando a pessoa do colégio que, olha, eu não estou vendo, porque eu não estou conseguindo dar conta, né? Disso. Isso é Verdade. muito sério. Quer dizer, você vai perder o ano inteiro da criança porque ela não tem o contato com a professora presencial, né? E a mãe não Uhum. consegue incluir na rotina um tempinho para estudar com aquela criança, né? Para É ela verdade. desenvolver, né? É verdade. A pandemia está afetando todas as áreas. Todas as áreas. Ó, o meu marido está lá colocando assim, é uma fuga. A comida, a bebida, o fumo, com certeza. É Isso fuga aí. mesmo. É isso aí. E, enfim, está sendo um grande desafio, né? E a minha cunhada lá, Silvinha.
nem todos os psicólogos estão atendendo presencialmente, é verdade. O que a gente tem visto é isso. A psicologia hoje está online, os atendimentos estão assim, que nem a gente está fazendo, né? Aí tem os imprevistos aqui, a internet, fica sem som, mas está assim, tá desse jeito mesmo. E a própria medicina, né? Hoje a gente tem a telemedicina, quer dizer, é tanta coisa nova, né? É um contexto completamente diferente. Mas eu vou te falar, eu acho que algumas coisas vão ficar, assim, de tudo que está Bom. acontecendo, né? Eu acho que vai permanecer, assim, bastante tempo. Não sei como é que vai ser isso. Por exemplo, essa consulta online, talvez porque, assim, você imagina, eu estou aqui desse lado, a pessoa está lá do outro lado do mundo, e ela confia em você. E Verdade. é liberado uma consulta online, poxa, é maravilhoso para essa pessoa. Porque a gente sabe Uhum. que você tem que ter afinidade com a pessoa, não é? As pessoas não vêm para você porque não sabe, não gosto dela, e aí eu vou lá fazer terapia com ela, né? Não é Uhum. bem assim. Você tem que ter um pouco de empatia ali para você falar, não, essa profissional aqui, com certeza ela vai me ajudar, né? Não sei se você tem essa percepção. Sim, sim, sim. Muita coisa, Renata. A gente está aqui recebendo várias perguntas, né? Isso. Como ser feliz diante do caos? É Como lidar verdade. com isso tudo? Olha, eu acho que a gente tem que viver realmente um dia de cada vez, né? Essa pandemia, na verdade, está unindo as pessoas. A gente nunca esteve tão próximo da família, mesmo longe. Eu acho que eu nunca senti tanta falta de um abraço na minha vida, né? Abraço nos meus amigos, abraço na Ju Rangel, que é a médica que eu vivo abraçando lá da Unimed, médica do CTI. A gente estava falando sobre isso outro dia. Nunca mais eu dei um abraço na Ju, nunca mais eu dei um abraço nos meus pais. Eu estou morrendo de saudade. Meus pais moram Também. aqui na minha frente, né? E eu não abraço. Eu vejo meus pais tudo de longe. Minha irmã também, minha irmã que é médica, médica intensivista. Minha sobrinha, Júlia. Quer dizer, a gente está todo mundo distante. Eu acho que a gente agora está dando valor a coisas que a gente antes assim nem se dava conta, né? O quanto que é bom a gente poder abraçar, beijar, né? Dar aquele chamego nos amigos, né? Os amigos de sempre, aquela coisa de chegar no hospital e a gente da psicologia tem o toque, por mais que antigamente a gente tinha que lidar com KPC e MARSA, KPC e MARSA, agora não, gente, KPC e MARSA é flor, né? A gente KPC e sabe MARSA, que para quem não sabe, é uma bactéria multiresistente, né? Que você faz muito de antibiótico e não resolve muito a não vida, resolve, ou às gente. vezes só diminui o processo inflamatório, né? De infecção daquela pessoa, para poder se manter viva, né? São bactérias multiresistentes. Então, aí você imagina, a pessoa tem bactéria multiresistente, mais o Covid. Quer dizer, é um Nossa, gente. desafio maior, não é um antibiótico. Não é um antibiótico assim, a azitromicina, que talvez vai resolver esse doente, né? Não existe Uhum. nem certo nem errado, porque a gente tá tentando entender como é que a gente pode combater esse vírus que ele é invisível, né? E ele ataca todos os órgãos. É claro que o pulmão é uma coisa que deixa ele bem debilitado e leva ele ao tubo, né? Que a gente fala. E aí o paciente não consegue respirar sozinho. Então a gente, nesse contexto, né? Quando ele ataca o pulmão, porque assim, ele ataca o pulmão de qualquer forma. Só que existem maneiras mais agressivas, existem maneiras menos agressivas, e cada Verdade. indivíduo, né, tem a sua reação ali, tem o seu sistema imunológico, né, como combater aquilo. E é claro que os mais fragilizados, né, a gente fala que é o grupo de risco, a gente pede para poder as pessoas colocarem eles numa bolha, né, mas a gente sabe, o ar, né, ele se movimenta, não tem jeito. Então, assim, hoje a gente está fazendo um isolamento social, que eu acho super importante para a gente. Os hospitais já estão super lotados, né, André? Então, E eu tenho colegas em outros hospitais, assim, vão abrir os hospitais de campanha agora, que é para desafogar um pouquinho, mesmo assim, os profissionais também estão caindo, né? Então não é fácil você lidar com falta de profissional, porque assim, você imagina, eu estou na Unimed, aí eu vou para um hospital de campanha, certo? Então, eu estou em dois lugares. A chance de eu me contaminar é muito maior. A gente sabe sim. disso. E está no ar. E você sabe assim, e é aquela coisa. Eu posso já ter e talvez não ter sintomas, né? Ainda tem isso. Tem gente que não tem sintoma e vai propagando isso para outras pessoas. Por isso que é importante a gente estar tentando conter, né? Fazer o isolamento social por isso.
Mas o que a gente acredita no final, o ar tá aí. Não existe um purificador de ar para poder você falar assim, não, agora eu purifiquei o ar e aí todo mundo pode sair de casa, né? Não existe isso. Não existe. Então, em algum momento as pessoas vão ter contato realmente com esse vírus. Então, assim, quanto mais tempo a gente ganhar e achar um medicamento eficaz, né, é importante. Por isso que, assim, tentar manter uma sanidade mental, né, e física, que a gente sabe que o físico acompanha o mental, né, André? São coisas, Verdade. assim, que a gente... Na Renove, assim, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com esse global, por isso que sempre que eu vejo um paciente que necessita realmente um apoio psicológico, André, olha só, tem esse paciente assim, assim, assado, ele precisa de apoio. Por quê? A Renove, a gente trabalha com aspectos emocionais, então eu tenho um olhar diferente diante desse paciente. Quando ele tem uma questão a mais, eu falo assim, não, isso aqui não só eu, assim, não é eu que vou tirar só ele da cama, que vai resolver esse problema dele. Porque, assim, você sabe que a gente trabalha também com a autoestima do paciente. Quando a gente começa a ganhar os primeiros passos, quando a gente, nossa, eu não conseguia levantar da cama sozinho mais, né? Quando você devolve, você sabe que isso muda também o interno dessa pessoa, né? Então, existe processo de defesa também da parte mental. Então, se você mentaliza coisas boas, o seu sistema e o seu corpo entende que é muito subconsciente, você não consegue talvez perceber isso, mas muda totalmente o seu sistema imunológico também. Você fazer coisas que você se sinta bem, quer dizer, você conseguir dar o primeiro, nossa, eu consegui ficar em pé sozinha, Sim. consegui andar, isso muda totalmente o contexto. Quando fala de alta, então, você não tem noção. Parece que o paciente, sabe aquela coisa assim, olha, eu não consigo fazer nada sozinho, ai meu Deus, eu tô com medo, eu não consigo fazer, olha, mas os exames estão bons, o senhor tá de alta. Cara, o paciente sai andando, eu falei, ué, mas o senhor não estava ontem com, né, como a notícia de você vai sair do hospital, muda totalmente as células da pessoa e como ela reage àquilo de uma maneira muito positiva, né, André? Verdade. Tá travado, gente? A Cris está botando que travou. Tá travado? Não, pra mim Porque tá tudo ok. eu tô ouvindo perfeito. Alguém tá travado? Dá um retorno aí pra gente. Será que travou para todo mundo, Renato? Deixa eu ver. Ninguém tá dando retorno? Travou aí? Não, não. Não. Pega Tá, alguns. É porque às vezes a internet de alguns travam também, né? é, E agora, entendi. assim, Ete Pereira botou aqui. Estamos aprendendo a ver a vida com outros olhos e dar valor às pequenas coisas. Exatamente. Mas, É, mas interessante, né, André? Que a gente já vem falando isso há muito. Já tem falando uns há 2 anos, muito não tempo. sei, talvez Você tá mais, falando né? disso, Talvez a gente esteja falando isso, quer dizer, estilo de vida, né? Das pessoas fazerem mais Isso, atividade física, né? isso Das aí. pessoas olharem mais interno, fazer meditação, né? Respiração, né? Isso tudo para você começar a dar valor, assim. Às vezes, a pessoa só dá valor mesmo às pequenas coisas quando ela é interna, quando ela tem dificuldade. Nossa, eu não posso beber água. É Né, André? verdade. Acho que você às vezes me pega assim, não posso beber água. A Fono sofre muito com isso, né? A Aninha, Olha coitada. só, É, Aninha, fala assim, olha, minha mãe precisa beber água. é Pelo amor verdade. de Deus, ajuda a minha mãe, porque ela Não, e precisa assim, beber. Renata, tem um contexto que a gente vive, nós somos latinos, né? O brasileiro, então a gente vem de uma raiz assim que é muito afetuosa. E a comida, bebida, é uma coisa que tem muito a ver com a parte afetiva, a nutrição. Você dá comida para alguém, você dá bebida, água, suco para alguém. E quando você está privado disso, desse contato, eu não posso dar comida para o meu familiar, eu não posso levar uma água para o meu familiar, eu não posso estar presente, é muito, muito difícil da gente lidar. Alguém Então, perguntou aqui, Lilica Martins perguntou, com relação aos anticoagulantes, de fato, sendo promissor, assim, porque a gente está usando, né, lá no hospital, eu tenho, assim, a gente tem acesso, né? A gente tem é, usado os anticoagulantes, mas estão fazendo estudos com relação a isso. Eu conversei com a médica até ontem disso, que parece que vão ter que aumentar a dosagem. Por exemplo, eu tenho uma dosagem X para o meu peso. Talvez a gente vai ter que aumentar um pouquinho mais essa dosagem, mas isso está sendo estudado ainda, é, porque tem é, muita gente que usa anticoagulante já, né? tem sim. Na verdade, assim, a gente não, nós, psicologia e fisioterapia, teria que ter um médico aqui para falar sobre isso, né? Isso. Mas, assim, na verdade, até tem médico online. Tem a Cristiane, a minha irmã, e tem a Ju Rangel. São Manda duas aí, médicas que gente, estão manda online. aí.
Se vocês puderem falar aí, manda Isso. uma resposta. Mas, na verdade, está sendo tudo muito novo, né? A gente sabe que a cada dia os protocolos podem mudar, a cada dia a gente acaba batendo um pouco de cabeça, porque o hospital está de um jeito, o paciente que estava num andar vai para o outro, um andar vira CTI. Ah lá, a Ju está falando, e a minha irmã também. Tem que ajustar com... Com o que, Cris? Eu não entendi. O que você escreveu? Dímero? Dedímero. É Dedímero, um tá? exame, é Desculpa. isso. É um exame que eles fazem, isso aí, isso aí. É, exatamente, eu conversei isso ontem com a médica, né, com a Ana, a doutora Ana, que é uma maravilha de profissional também lá no hospital, né, a Ana Uhum. Carla. Aí eu Ah, tava na falando, é a Ana Carla, aí eu tava falando exatamente isso com ela, mas, poxa, o anticoagulante tá dando resultado, né, e aí ela comentou isso. A gente está ajustando, só que estão fazendo estudos ainda. Mas é exatamente isso. Você sempre tem que ter uma referência, né? Não dá para você trabalhar sem referência. É mudou o difícil, né? óculos. É Meu Deus. verdade. Eu tenho que mudar meu óculos aí, tô cega. Mas assim, Olha, a Alba Valéria colocou assim: meu medo é que eu tenho asma e estou com medo, não tenho saído, né? Mas assim, o medo também faz você. se proteger. Você se protege, Alba. O medo ele é importante porque ele é um mecanismo de defesa natural nosso. Então, assim, sentir medo te preserva e faz com que você não tenha atitudes impulsivas e impensadas, né? É... Na verdade, o medo ele só é ruim quando ele te paralisa, te congela, te trava, e aí você não consegue ir à frente, você não consegue fazer a tua rotina, o teu dia a dia. E o medo, ele realmente está fazendo parte desse contexto. A gente não tem que tirar esse medo da gente, não. O medo é Isso, cuidado. faz parte. E seu marido perguntou aqui: quais são as dicas para nos desligarmos um pouco dessa situação? Na verdade, eu tenho orientado muito isso aos familiares, a não terem acesso, não ficarem muito acessando essas fontes duvidosas de informação, né? Cuidado com as fake news. Então, a gente tem que sempre frisar o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde como fontes oficiais de informação sobre tudo de Covid, tudo de pandemia, né? Mas evitar ficar olhando o número. Isso é uma coisa que eu mesma não faço, sabe, Renata? Eu não, se você me perguntar assim, quantas pessoas contaminadas tem no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, eu Também não sei não. dizer, porque eu não olho isso. Eu olho dentro do hospital. Eu sei quantos É tem no porque Pasteur, sei quantos isso. tem na Unimed, são muitos, né? A gente sabe isso. Mas eu Eu não vou te sei de falar que eu verdade. quase não ligo a TV. Quando eu ligo é Na para fazer verdade, ver um filme, uma live, qualquer coisa assim, isso. menos de coronavírus, que a gente já vive isso, né, André? Eu acho que já é o Verdade. suficiente. É verdade. Então, a gente está sempre frisando para as pessoas não entrarem muito nessa questão dos dados, né? É uma maneira de você se desligar um pouco, de você se proteger, até psiquicamente, porque as pessoas estão em pânico, né? Eu recebo ligação, às vezes, assim, de colaborador que fala assim, olha só, eu tô com a minha garganta doendo, eu tô com dor nas pernas, e assim, ó, manifestando todos os sintomas sem estar com os sintomas. Né? Isso está acontecendo diariamente. Exatamente. Quantas vezes eu mesma, né? Você também, Renatinha, deve ter acontecido isso. A gente sai do hospital com aquela sensação, acho que hoje eu me contaminei, né? Isso. E Isso. aí chega em casa, toma aquele banho. Acho que se a gente tomar as medidas que tem que tomar, usar Corretas, né? máscara. Agora, Isso. gente, tem que usar máscara na rua, usem máscara, não saiam de casa, né? Se vocês não precisarem. Fiquem com a máscara, se for, vou lá embaixo que eu tenho que ir no mercado. Vai no mercado, mas vai de máscara, sabe? Evita sair, porque não tá fácil, realmente não A tá Cris fácil. mandou aqui, ó. Como manter a nossa equipe mais motivada diante dessa pandemia? Olha, eu acho que a gente tem que saber, a primeira coisa é que isso vai passar e está passando, né? A gente sabe que, pelos dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, que os outros países que já tiveram a pandemia antes da gente, esse número está reduzindo já, esse número está diminuindo. E manter essa questão do isolamento social é primordial, gente. Isso é primordial. A gente não deve ir na onda de outras pessoas, sei lá, de pessoas que não estão levando isso em conta, porque o isolamento social é parte do processo de tratamento até coletivo. O nome disso é responsabilidade social.
sabe? Se eu convivo com pessoas que eu amo, eu tenho meus pais, eu tenho a minha irmã, eu tenho meu marido, minha sobrinha, né? Eu tenho que manter um distanciamento deles. Não adianta você ir na rua e achar que você vai tomar um banho e tá tudo bem. Não tá tudo bem. É complicado, é complexo mesmo, né? Isso não é para deixar ninguém mais paranoico, isso é parte do cuidado. E esse cuidado é fundamental. Aí, só voltando assim para dicas, né? O que a gente pode fazer para melhorar esse confinamento, passar por isso? Gente, olha só, a primeira coisa, a gente tem que aceitar que a gente está nesse momento. A aceitação faz parte do processo. Eu estou numa pandemia e eu tenho que me comportar de uma forma diferente. Se antes eu ia para o barzinho e bebia meu chopp, eu não posso mais ir no barzinho. Eu tenho que aceitar isso, né? E aí entra a parte legal. Vamos falar da parte legal também. O que a gente pode fazer para tornar isso aí menos estressante, né? Bom, eu posso fazer jogos na minha casa, eu posso ter conversas online com os meus amigos. Eu tenho um grupo de amigos que eu trabalhei no outro hospital, lá no Norte Dó, o pessoal lá do Norte Dó, que eu amo esse pessoal também. A gente está sempre se falando pelo WhatsApp. A Cris é desse grupo, o Hernandes, que entrou aí também. Então, são pessoas assim que fazem parte e isso vai tornando o teu dia mais fácil, sabe? Você fazer o contato aí com os seus amigos virtualmente. Hoje, mais do que nunca, esse conceito de normal mudou. A gente nunca mais vai ter um normal como era antes. Esse conceito de normalidade ele vai ser ajustado, já está sendo ajustado. E isso, sem dúvida, depende da nossa aceitação. Não adianta eu querer levar uma vida do jeito que não dá para ser. Não dá para ser. Eu vou ser irresponsável e vou colocar as pessoas em risco. Mas tenta ser lúdico. Você que tem filho em casa, você vai estar mais perto dos seus filhos, vê desenho, vai lá, conta história. A gente está voltando também um pouco como era na época dos nossos pais, dos nossos avós, né? E que fiquem as coisas boas. É isso aí, Ju. A gente tem que ficar com essas coisas boas. A gente tem que tirar. A Silvinha está falando que o filho dela está cada vez mais confinado nos vídeos, videogame, né? Na verdade, o videogame ela é uma alternativa que é e não é, né? Mas nesse momento, gente, é o que eles têm. A gente também não pode tirar, né? Uma pandemia. Você vai tirar o teu filho totalmente do videogame, o que ele vai fazer? Né? Então, assim, controlar a hora. Também exercitar um diálogo com ele, um diálogo real, já que você está na mesma casa, né? Conversar, tá ali, fazer uma comida junto, chama, vem cá me ajudar, vamos fazer um pavê, vamos fazer um bolo junto. A minha irmã faz muito isso com a Júlia, com a minha sobrinha. E é muito legal, elas fazem bolo juntas, fazem comidinha juntas, é bem legal. Então, eu acho que né, é se reinventar, gente. A palavra é reinventar. Reinventar essas relações, conversas mais próximas com as pessoas que estão na mesma casa, arrumar, criar um hábito, assim, uma rotina de normalidade perante o caos. Assim, você tem que ter um horário para acordar, um horário para comer, um horário para dormir, senão realmente vira um caos. A tua mente, ela precisa de uma organização, o psiquismo precisa de uma organização. A gente precisa ter atividades com início, meio e fim. Eu preciso ter hora de acordar e hora de dormir. Se eu acordo às 2 da tarde, caramba, o meu sono vai ficar totalmente descontrolado. Ei, André, a Giane colocou aqui, ó. Tenho feito ligações para pessoas que não a falo há tempos. Estou revelando fotos, fazendo álbum, jogando com a família. É isso. Mas é isso aí, Gê. Você está fazendo a coisa certa. Eu também tenho falado fazendo com biscoitinhos pessoas que... aqui. Silvia botou, fazendo biscoitinhos juntos. Fazendo biscoitinho, isso aí, faxina. Faxina. A gente tem que criar um outro senso de normalidade. Até porque quem tem faxineira não tem mais faxineira, porque não está vindo, né? Faxineira não... Aqui é a minha casa, adivinha quem é a faxineira? A faxina tá legal? A minha faxina tá muito mais ou menos. Mas assim, tá desse jeito, né? Aqui, a minha tia tava colocando aqui, eles moram lá no interior da Bahia, né? Aí ela falou que não tem hospital lá, tudo. Aí ela botou assim, ó, a minha prima, sabe o que ela fez? Ela fez um bingo da varanda. Que legal! Ela filmou, botou no YouTube. E aí os vizinhos todos na varanda do local, aí ela...
Número 10! Gente, adorei isso. Vou fazer um bingo aqui na minha varanda também. Adorei Gente, essa ideia. foi muito Maravilhoso. engraçado. Ela É, gravou no YouTube, olha, a gente ria, é ria, verdade, sabe? verdade. Mas foi A muito Cris, engraçado. o meu tio Silvio também tá online, tá falando, perguntando se é normal conversar com gato. Ele tem um gato. Ele tem um gato que se chama Gato. O nome do gato dele é Gato. Olha, tio, super normal, tá? Na época de pandemia tá valendo conversar com gato. Eu chego aqui, a feijoada, né? Feijoada é minha cachorrinha. Menina, eu chego em casa, ela quer pular em mim, né? Aí o Rodrigo, meu marido, segura ela. Aí, pô, tomo banho, não sei o que, aí depois eu vou falar com ela. Quando eu pego, eu agarro toda. É, gente, E ela adora, e ela adora. E conversa com ela também. é Conversa com o verdade. marido, conversa com ela. Ela fica É assim, ó, verdade. o que que tá acontecendo? Não, o bicho de estimação é parte da família, né? Eu não tenho mais cachorro, mas quando eu tinha o meu cachorro era mesmo da família, não tem como. Animalzinho, petzinho, hoje é parente, quase é filho, para mim é filho, né? Lilica tá falando assim, no sentido espiritual, estamos sendo nossos próprios mestres budistas para nos mantermos sãs. De uma certa maneira, né? Eu acho que assim, a gente não falou ainda dessa parte, a parte espiritual. Está sendo um momento único, né, em relação à parte espiritual esse. A gente tem que lidar com tantas questões aí diferentes. Quem não tiver uma base interna, que comece a buscar, né, esse caminho. Lá fora está proibido sair, então o caminho é para dentro. A gente tem que se internalizar, a gente tem que buscar os nossos valores. A gente precisa. A Jane botou aqui, conversar com o gato é normal. Se ele responder, aí não é. É verdade, é verdade. É isso aí, tio. Se o gato responder, aí a gente tem que ficar de olho. Mas, assim, voltando para essa questão da espiritualidade, né, Renata? Você que também é uma pessoa tão espiritualizada que eu sei, a parte espiritual, você ter uma base dentro de você, não importa a sua crença, a sua religião, isso é muito importante para a gente passar por esse momento. O caminho é para dentro, lá fora está fechado, só existe esse caminho para dentro de Exatamente. você. Então, olhe para dentro de Exatamente. você. Tem quem Fala um fala pouco, assim, Renatinha. o Edson botou aqui, aproveitar a oportunidade para aprender, são muitos cursos gratuitos, melhorar como pessoa profissional, aprender coisas novas, se aprimorar. Olha, nessa pandemia, eu estava fazendo um curso de negociação da Conquer, né? É uma escola que tem aqui. Aí eu teve que fazer aula online, que a aula era presencial. Aí eles deram gratuito um curso de inteligência emocional. Isso foi um tempo atrás. Aí eu falei assim, pô, vou me inscrever porque eu acho que é uma maneira de me manter bem. Olha, vou te contar. Depois eu fui ver na PUC tem uma pós-graduação chamada psicologia positiva, que não tem, acho que não é de ninguém, alguma coisa assim. E Isso aí. aí, dentro do curso da Conquer, eles colocaram. Eu vi a grade dessa pós. Aí dei uma olhada na. Aí, quando eu fui fazer o curso da Conquer, eu falei, cara, é exatamente o curso da Conquer nessa pós-graduação, onde eles falam como você obter a felicidade. Eu adorei o termo, como você exercitar os músculos da felicidade. Gente, como eu amei esse termo. E os músculos da felicidade são você acordar, fazer uma meditação ou uma oração, antes de você pegar o telefone, ligar a TV, você olhar para dentro de você pensar em coisas boas, né? E depois você fazer uma atividade física ou um alongamento, alguma coisa. Esses são os músculos da felicidade. Isso eu achei muito bacana. Você fazer uma atividade física, você procurar algo que você gosta de fazer, e aí sim você tomar aquele café da manhã, né? E começar o dia com mais produtividade ou com clareza nos pensamentos. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, é isso. Os músculos da felicidade são isso. São pequenas coisas, são pequenos atos que a gente, na correria do dia a dia, a gente sabe disso. A gente sabe que tem gente que sai correndo, que não toma café, que, ai meu Deus, Verdade. estou atrasada, pega ônibus atrasado. E agora não. Agora a gente não tem isso. Aí você não tem desculpa você falar assim, nossa, eu não fiz isso hoje. Você não tem desculpa hoje para fazer porque você está em casa. Então, assim, seja nas pequenas coisas, assim, por exemplo, eu acordo de manhã, eu faço uma oração, que Deus proteja a gente, que esses enfermos aí, que a gente consiga lidar com tudo isso, que essas pessoas se fortaleçam, que elas saem. A gente sabe que para Deus nada é impossível. A fé a gente tem que fortalecer nesse momento, Sim. né? Então,
quando você começa a fazer quando eu comecei a fazer esse curso de inteligência emocional, que eu comecei a ver que existem caminhos diferentes para você ficar bem, eu falei, pronto, gente, é isso. Eu que nem uma pessoa assim, doida, eu falei assim, vou mandar isso para todo mundo, as pessoas têm que fazer esse curso de inteligência emocional. É importante ela se alimentar de coisas boas, cientificamente comprovadas, que você consegue Exato. fazer. E são pequenos atos, né, Andréia? Poxa, É fazer uma verdade. meditação. O que é 10 minutos de meditação, gente? Não é nada. Ah, Renata, eu não consigo, sou muito agitada, não consigo fazer 10 minutos de meditação. Faz uma oração, olha para dentro de você, faz pequenas coisas. Olha, atividade física, você não precisa nem sair de casa, gente. Sentar e levantar de uma cadeira. É Você, verdade. você tem que fazer um experimento com você. Eu acho que é isso. Por exemplo, eu faço lá, sei lá, uma meditação, uma oração, 10 minutinhos. Faço, ela fico bem. Cara, faz 10 repetições de agachamento, 30 repetições de agachamento. O que você tolerar, não é para você ficar morrendo, não. Você vai entender que o seu corpo vai ativar. Isso Você vai aí. entender que quando o seu corpo ativar, você fala, nossa, agora eu estou disposto para começar meu dia, ter uma rotina, criar coisas, quer dizer, trabalhar de casa. É A isso aí. mente tem que estar tranquila para que seu corpo também responda. Então, muita Uhum. gente com dor, né? Ah, eu tô com muita dor. Às vezes não porque tem algo acontecendo, mas às vezes o psicológico já atacando aquilo ali, te É deixando verdade. com uma dor que talvez não exista, né? Essa questão da dor, Renata, é engraçado, que a gente usa no hospital aquela escala EVA, né, que todo mundo conhece, que é a escala de dor que a gente usa dentro do hospital. Então, muitas vezes a Renata, o médico, eles me pedem para ver um paciente que tem uma queixa de dor inconsistente, né? Não existe uma causa orgânica para aquela dor. E aí eu vou lá, faço a escala EVA, de 0 a 10, quanto é que está a sua dor? Aí o paciente vira para mim e fala assim, 9. Mas aí o paciente está coçando o pé, está fazendo uma rotação de tronco, está rindo. Eu falo, gente, não, essa dor não é física, né? É uma dor na alma. Isso assim, eu estou falando de fora contexto de Covid. Isso eu estou vendo hoje em colaborador. Né? O colaborador chega para mim e fala assim, a gente não tem uma escala ainda de Covid, a gente tem sinais e sintomas, né? Isso. Mas assim, chega o colaborador para mim com a máscara N95, tira a máscara, o rosto todo marcado e fala para mim assim, eu estou com febre, eu estou com tosse, eu estou com a minha garganta doendo, eu estou doente. E aí eu começo a conversar com ele para encaminhar para a medicina do trabalho, para emergência e tal. Mas assim, 5 minutos de conversa, a sensação de febre já passou. Então você vê que é tudo a cabeça, é o estresse, Isso né? É aí. o cotidiano que as pessoas estão vivendo. Isso a gente está falando dentro do hospital, mas fora do hospital, gente, é a mesma coisa. Mesma coisa. As pessoas estão somatizando, o nome disso é somatização. Você começa a desenvolver sintomas de algo que você não tem, e você começa a viver aquilo como se fosse uma realidade. Aquilo passa a ser real dentro de você. Aí você vai aferir a temperatura 36,5. Não tem febre. Você vai ver assim outras questões. Ah, mas como é que tá a garganta? Chupa uma bala. Ah, melhorou. Não é de fato. Não é uma situação de fato. É uma situação psíquica que está ali se configurando. Não, E quantas vezes, André, eu saí do hospital tossindo, beijo, assim. Anitta. A Anitta é minha segunda afilhada. Ah, que lindo. Beijo também. Muitas das vezes eu saio do plantão, às vezes com a sobrecarga que a gente tem, né, emocional e tudo, não só física, mas às vezes eu saio tossindo do hospital, tossindo. Aí, conforme aquilo ali vai diminuindo, eu vou andando no carro, né, chegando em casa, aquilo ali já vai passando. Aí eu falo, nossa, eu somatizei isso. Não, é Né? verdade. Eu tenho me autoanalisado muito, eu estou num processo constante de autoanálise, de autoobservação, ainda mais agora. Estava conversando com meu marido, ele até postou ali em cima. Alguns dias atrás aí eu cheguei, dias não seguidos, dias assim, espaçados, com sintoma, assim, preocupada. Falei assim, nossa, eu estou chegando do trabalho hoje eu me contaminei. E aí comecei a me sentir mal e tal. Depois entrei, tomei um banho, passou, dormi, Isso aí. passou, não estava sentindo mais nada, né? De tão sobrecarregado que nós estamos e de tão expostos, né? Na verdade, que nós, profissionais de saúde, estamos. Nós da psicologia, a gente não é diferente de ninguém, né? A Exatamente. gente não é porque é Somos seres psicólogo que você humanos, tá. né? A gente não está blindado de absolutamente Exatamente. tudo.
Então, a gente lida também Andréia, com o nosso... deve faltar poucos minutos, assim. Você quer falar mais alguma coisa? Tem alguma Na coisa aí que você tá... verdade, assim, a gente tem Você teve Covid algumas vezes. Provavelmente. convite psicológico. É. Olha só, esse nosso anúncio, nossa live aqui, ela na verdade é inesgotável, né, Renata? É um assunto assim que é bom, é um boom mesmo. A gente acho que tem que repetir, a gente pode fazer outras vezes. Vamos Tem sim, muita vamos coisa para sim. falar, mas não vai dar tempo de falar tudo. Eu acho que o principal a gente fez que foi abrir esse canal aqui de comunicação, né? Eu e a Renata, a gente está sempre junta. Tem outras pessoas da equipe também, a gente de repente pode convidar outras pessoas, tipo a Juliana Rangel, pode chamar a minha irmã também, que é médica, Eu acho pessoas interessante. para fazer live com a gente. E o meu marido já está, quando será Quando a será a próxima? próxima? Para a gente dar uma continuidade, eu acho que vale a pena. Na verdade, eu queria muito deixar para todo mundo essa mensagem de que vai passar, né? Para a gente focar nisso. Vai passar, está passando, a gente vai sair melhor dessa, a gente tem que passar por isso de frente, tem que encarar os nossos medos, mas respeitando o cuidado, respeitando o uso de EPIs individuais, né? Aquelas coisas que a gente tem que usar no Pode ser nosso dia a dia amanhã. agora. Pode ser amanhã. Ô, Cris, olha só, o seu caso é diferente. Não, é engraçado, assim, eu fico muito feliz de ver, a gente vê os amigos, né, da gente aqui clicando, entrando também para falar com a gente, isso também está sendo bem legal, a gente fica muito feliz de ver, né, o quanto que a gente tem pessoas próximas que curtem a gente, né, Renata? Pessoas que trabalham com a Muito, muito. gente e tal. E aí, na verdade, é isso. A primeira coisa que eu queria falar é para quem trabalha em casa, criar uma rotina de não ficar de pijama o dia inteiro, né? Tira o pijama, bota uma roupa, toma um banho, se arruma, faz as suas coisas, passa um perfume, né? Se você está trabalhando em casa, faz isso. Se você tem que ir para a linha de frente, como a gente, vai preparada. Né? Leva o seu álcool gel, lava as mãos corretamente. A minha sobrinha, de 7 anos, ela fez um vídeo que valeria até a pena eu postar, que ela ensina todo mundo a lavar a mão, mas é Ah, muito posta. legal. Posta, pra Muito gente legal. ver. E é perfeito, gente, é perfeito o vídeo dela, é maravilhoso. André, eu gostaria de E agradecer a você. Tem um minutinho só e o Instagram vai cortar a gente. tá, o Instagram vai cortar. Gente, olha só. Quem quiser depois me procura no privado. Eu Isso. tenho algumas dicas ainda para dar, tá? E Ama Bahia. Beijo. a gente tem também os canais grátis de psicologia que eu posso divulgar para vocês. Tá bom? Então é isso. Renata, te agradeço aí o convite. A Renata é uma fisioterapeuta também Andréia, muito maravilhosa. obrigada. Foi um prazer aqui fazer essa live. Beijo, beijo Amo grande. você. Eu amo você Muito também, obrigada Renatinha. por aceitar o nosso convite aqui. Tô sempre. Ó, a gente se vê lá no Unimed. E a gente se vê por aqui também. Isso. Beijo. Isso. Manda mensagem pra gente se vocês tiverem alguma dúvida. A gente vai estar disponível para vocês, tá bom? A gente anuncia a próxima live com alguém aí. Tá bom? Adriana, um beijo. Adriana, Beijo. psicóloga que trabalha comigo lá no Pastel. Beijo, Adriana, linda. Cris, beijo. Família, amo vocês. Gente, ainda bem que vocês gostaram. Ficamos felizes. É verdade. A gente fica Beijo, feliz de poder beijo. ajudar. O negócio é a gente ajudar. A gente quer ajudar todo mundo, né? A gente quer ajudar todos. Isso aí. Isso aí, meta.